Meu nome é Sofia e sou enfermeira na Espanha. Sempre senti a necessidade de ajudar os outros, o que me levou a ser voluntária em uma cidade no sul da Ásia devastada pelo conflito. A situação era crítica. Os hospitais estavam sobrecarregados e os recursos eram escassos. Fui designada para a ala infantil, um lugar onde a inocência deveria florescer, mas que em vez disso estava coberto pela sombra do horror da guerra. Havia um menino em particular que chamou minha atenção. Ele não devia ter mais de 7 anos e havia perdido toda a sua família nos ataques. Seus olhos arregalados pelo medo pareciam carregar o peso do mundo. Tentei falar com ele, oferecer um pouco de conforto, mas ele nunca dizia nada. Seu silêncio era inquietante e me doía o coração. Durante 2 dias cuidei dele, esperando que minha presença lhe trouxesse um pouco de companhia. Eu me sentava ao lado de sua cama, lia histórias para ele e compartilhava os poucos momentos de paz que podia encontrar em meio a todo o caos. Porém, ele permanecia calado, com o olhar perdido, muitas vezes fixo em um ponto específico. No 3º dia, tudo mudou. Quando entrei na sala, o encontrei sentado na cama, me encarando com uma intensidade que me fez se preocupar. E então, finalmente, ele falou. Sua voz era apenas um sussurro, mas clara o suficiente para que eu entendesse. Você vê? Ele me perguntou. Fiquei muito confusa, pois sua voz era apenas um murmúrio. Vê o quê? Perguntei, tentando manter a calma. O menino virou lentamente a cabeça e apontou para um canto escuro do quarto. Ele está nos vendo? Respondeu, ainda com aquele sussurro. Instintivamente me virei para o canto, mas não vi nada. A ala infantil era grande, com várias camas alinhadas. A única luz vinha do corredor, criando sombras que dançavam levemente com a brisa noturna. Não tem ninguém ali, querido, disse, tentando tranquilizá-lo. O menino balançou a cabeça e seus olhos se arregalaram. Ele sempre está ali. Ele fez uma pausa e acrescentou. Às vezes ele se move. Quem? Insisti, embora uma parte de mim não quisesse saber a resposta. Ele é muito alto, usa um manto preto e não anda. Ele flutua. Comecei a me sentir estranha, então olhei ao redor me sentindo mais exposta do que o normal. Desde quando você o vê? Perguntei com a boca seca. Desde que cheguei aqui. Suas palavras me deixaram inquieta. Quis acreditar que era apenas fruto da imaginação dele ou resultado do trauma que havia vivido, mas a forma como me olhava dizia que aquilo era real para ele. Nos dias seguintes, um padrão sombrio começou a se formar. Crianças que pareciam estar estáveis começaram a piorar sem motivo aparente. A ala, antes cheia de murmúrios de esperança, agora ressoava apenas choro e desespero. Eu não conseguia tirar da cabeça a ideia de que o que o menino havia visto estava relacionado ao que estava acontecendo. E então comecei a notar coisas estranhas. Eram massas escuras aparecendo onde não deveriam e movimentos fugazes no canto dos olhos. Era como se a escuridão tivesse ganhado vida própria, e isso deixou o ambiente no hospital pesado. Vi mais crianças sucumbindo às suas feridas, com seus corpos frágeis sem forças para lutar. Alguns membros da equipe falavam sobre uma maldição que havia se instalado ali. Tentei buscar explicações racionais, mas no fundo algo me dizia que isso ia além da lógica. Uma noite decidi ficar até tarde, na esperança de ver com meus próprios olhos o que atormentava o menino. A ala estava em um silêncio que nunca tinha visto ali, interrompido apenas pelo bip constante das máquinas. Sentei-me em uma cadeira perto da janela, observando cada canto do quarto, esperando qualquer sinal. As horas passaram, e quando estava prestes a desistir, eu vi. Uma massa escura, mais escura que a própria noite, deslizou pela parede do fundo. Ela não caminhava, flutuava sobre o chão, aproximando-se lentamente da cama de uma menina. Meu coração disparou enquanto eu lutava contra o instinto de gritar. Algo dentro de mim dizia para correr, sair dali, mas fiquei paralisada.
observando aquela figura sinistra diante dos meus olhos. A massa que parecia fumaça parou por um momento e por um instante juro que me olhou diretamente. Um frio cortante percorreu meu corpo inteiro e naquele momento soube com certeza que estava vendo algo que não pertencia a este mundo. Tenho quase certeza que era a própria morte. Na manhã seguinte, a menina se foi. Sua cama vazia era um lembrete brutal do que eu tinha visto à noite. Não conseguia me livrar da sensação de que estávamos completamente indefesos contra aquilo que nos assombrava. O menino que havia falado sobre a figura mergulhou em um silêncio ainda mais profundo. As semanas seguintes foram uma luta constante contra a ideia de que existem coisas que escapam à nossa compreensão, coisas que se alimentam do nosso medo e desespero. Não tenho certeza absoluta do que rondava aquele hospital. Não sei se era real ou se o horror da guerra havia aberto uma porta para algo que não entendemos. Finalmente o menino foi transferido para outro centro e eu voltei para a Espanha, carregando comigo o peso do que testemunhei. Depois disso, nunca mais ouvi sobre o menino e procuro sempre ir à igreja pedir entendimento a Deus sobre o que eu vi. Sou venezuelana e estou feliz por poder compartilhar uma experiência com vocês. Vejam bem, sempre fui apaixonada por trilhas e percorri quase toda a extensão do Cerro de la Estrela, que fica na delegação Iztapalapa, na atual cidade do México. O que torna esse cerro peculiar é que um de seus acessos está localizado no cemitério civil San Nicolás Tolentino. Claro que essa entrada poderia ser considerada clandestina, já que o muro de contenção de som no fundo do cemitério era o que permitia o acesso ao cerro. Cabe esclarecer que quando decidi levar toda a minha família, eu já havia feito o percurso e explorado a área, então sabia exatamente a direção que deveríamos seguir para chegar ao topo, onde se encontram as pirâmides. Sendo um local turístico, há rotas pavimentadas para descer com segurança. A história que vou compartilhar com vocês remonta a 2017. Naquele tempo, meus 2 filhos estavam no ensino médio e ficaram muito animados quando lhes disse que iríamos explorar o cerro naquele fim de semana. Eles ficaram ainda mais empolgados porque havíamos adotado uma filhote muito brincalhona e doce, a quem chamamos de Kiki, e ela nos acompanharia no passeio. Todos estávamos felizes e nervosos, pois para meu marido e meus filhos seria a primeira vez atravessando o cemitério. Por volta das 3 da tarde daquele domingo já estávamos na base do cerro. Paramos para comer alguns pães, admirar a vista e desfrutar do silêncio do lugar. Mas algo chamou nossa atenção. De onde estávamos podíamos ver uma das muitas cavernas do cerro. Inicialmente pensei em me aproximar para explorá-la de perto, mas naquele exato momento apareceu um grupo de pessoas vestidas com roupas comuns, parecendo civis. Elas começaram a caminhar em direção à caverna e, embora sua presença fosse inquietante, nossa curiosidade foi maior. Decidimos ficar ali observando em silêncio e nos perguntando o que faziam lá. Meia hora se passou, mas aquelas pessoas não saíam. Foi um erro muito grave termos ficado. O que vimos no final nos assustou demais. As mesmas pessoas agora vestindo camisas vermelhas começaram a sair da caverna. Mas algo não estava certo. Algo dentro de mim dizia isso. Decidi que era hora de irmos embora, e sem perder tempo começamos a subir pelo campo aberto. Honestamente, naquele momento eu não estava tão nervosa. Já havia percorrido aquela área várias vezes e presenciado todo tipo de fenômeno estranho, como rituais, bruxaria e animais sendo sacrificados. Mas agora algo parecia completamente diferente. A trilha que eu conhecia, que sempre havia sido difícil, começou a se transformar em um pesadelo. O chão literalmente desmoronava sob nossos pés. Dávamos um passo e nossas pernas afundavam na terra, tornando cada movimento mais cansativo do que o anterior. Meu marido e meu filho foram os primeiros a colapsar fisicamente,
até Kiki começou a chorar e se jogou no chão, recusando-se a continuar. Foi nesse momento que percebi que já estávamos subindo há tempo demais e ainda não havíamos chegado à estrada. De acordo com meus cálculos baseados em minhas caminhadas anteriores, já deveríamos estar no topo há pelo menos 20 minutos. E então eu me lembrei. Cometi um erro terrível. Sempre que vou a áreas naturais pouco movimentadas, peço permissão para entrar. Meu pai era fascinado pela floresta amazônica e me ensinou desde criança que nesses lugares habitam energias, guardiões e protetores que exigem respeito. Sempre devemos nos dirigir a eles para garantir uma exploração segura e sem obstáculos. Por causa da empolgação de levar minha família, omiti esse passo crucial e agora estávamos pagando por isso. Disfarçando o estresse e a preocupação que me invadiam, comecei a me desculpar em voz baixa, pedindo permissão para estar ali. Com coragem disse ao meu marido e aos meus filhos que eles não deveriam ter medo, que precisavam ser fortes, pois logo sairíamos daquela situação. Mas minhas palavras tiveram o efeito completamente oposto. Meu filho começou a se estressar, dizendo que simplesmente não conseguia continuar caminhando. Desesperada, soltei a coleira de Kiki e amarrei minha cintura dele para começar a arrastá-lo para cima. O sol já estava se pondo, e se a noite caísse sobre nós naquele lugar, algo ruim iria acontecer. Eu tinha certeza disso. A essa altura sentia que o que nos impedia de sair não era apenas o fato de não termos pedido permissão. Algo muito forte estava nos segurando ali. Com todas as minhas forças comecei a puxá-lo e pedi ao meu marido que fizesse o mesmo. Retomamos aquela subida exaustiva. Para minha surpresa, 15 minutos depois avistei ao longe o corrimão da estrada e naquele instante senti minha alma voltar ao corpo. Conseguimos. O que normalmente levava 1h30 se transformou em uma jornada de 3 horas. Mas o estranho não termina aí. Naquele momento não percebemos, mas ao começarmos a descer pela estrada, vimos que muitas pessoas estavam caminhando conosco. Eram elas algumas crianças, um casal e algumas famílias, todos nos acompanhando. Mas ao chegarmos à saída, já com a noite sobre nós, um dos meus filhos perguntou: "Mãe, e as pessoas que estavam descendo com a gente?" Olhei ao redor e comunidade, não havia ninguém. Nenhum sinal daquelas pessoas, apenas nós 4 e Kiki. Naquela noite nem mesmo os grilos faziam barulho. Gosto de pensar que aquelas pessoas que vimos no final estavam nos protegendo, nos guiando para que saíssemos dali em segurança. Porque confesso que depois da tensão de ter corrido tanto perigo naquela trilha, sentir que não estávamos sozinhos me tranquilizou. Isso me deu a confiança de que conseguiríamos sair bem dali. E conseguimos. Sempre tentei ser uma boa pessoa e procurei ajudar todos que precisassem. Acreditava que ser honesto e seguir os valores que meus pais me ensinaram garantiria um futuro cheio de sucesso e uma segurança inabalável. Não é fácil para mim contar tudo isso, porque na verdade me faz sentir como um monstro. Mas também considero que revelar esses segredos me ajudará a limpar a alma, a perdoar as coisas que fiz e a compreender que fui vítima das circunstâncias. Quando isso aconteceu, eu tinha 23 anos e estava na faculdade. Estudava as últimas matérias do meu curso e me preparava para ingressar no ano de pesquisa, momento em que começaria a fazer meus estágios ou o chamado serviço social. Para mim era claro que em menos de 2 anos me tornaria um excelente economista e em um piscar de olhos poderia me tornar independente e ajudar meus pais. Pensava em devolver um pouco do muito que me deram ao longo da minha formação acadêmica. Infelizmente, aquele ditado que diz "o homem planeja e Deus decide" é completamente verdadeiro. Numa quarta-feira, saí das aulas às 5 da tarde
e enquanto me dirigia para a avenida onde passava o transporte que me levaria para casa, ouvi um motor próximo. Naquele momento, o tempo desacelerou. O ronco do veículo me acompanhou por vários metros, e de repente senti que ele estava bem ao meu lado. Quando olhei para a esquerda, vi que era uma caminhonete grande com vidros escuros. Se o tempo já parecia estar passando devagar, naquele instante ele quase parou. Mas meu cérebro começou a trabalhar a toda velocidade e, como se eu estivesse em uma cena de filme em câmera lenta, vi o veículo parar bem ao meu lado. Nisso, meu instinto me avisou que algo ruim poderia acontecer. Na escola, ninguém nos ensina o que fazer quando um carro se aproxima de maneira suspeita. Existem inúmeros vídeos com dicas de defesa pessoal para evitar um sequestro ou para se defender em caso de ataque físico. No entanto, na vida real, as coisas acontecem de maneira diferente. Um nó se formou no meu estômago e minha respiração falhou quando um homem enorme desceu da caminhonete e apontou uma arma para mim. Fiquei paralisado. Em questão de segundos, vi dentro da minha cabeça as pessoas que amava, meus pais e minhas 2 irmãs pequenas. Enquanto imaginava o pior desfecho possível para mim, aquele homem se aproximou e me dominou imediatamente. Ele prendeu minhas mãos atrás das costas e me jogou dentro da caminhonete. Quando recuperei a consciência e consegui processar os acontecimentos, já estávamos saindo do bairro onde ficava a faculdade. Nos minutos seguintes percebi que não estava sozinho. Ao meu lado havia outros 3 jovens com a mesma expressão de horror que a minha. Não estávamos amordaçados, mas sabíamos que deveríamos permanecer em silêncio. Cerca de 30 minutos depois, a caminhonete reduziu a velocidade e se aproximou de outro jovem que parecia estar na mesma situação que nós. Ele tentou correr, mas o homem o impediu com a manha de alguém que já tinha feito aquilo incontáveis vezes. Como o garoto gritou e chamou a atenção de algumas pessoas, o cara lhe desferiu vários socos no rosto. Quando finalmente conseguiu controlá-lo e jogá-lo na caminhonete, o pobre rapaz estava coberto de sangue que escorria por toda a sua camiseta. Esse foi o início de um episódio que me marcará para o resto da vida e que me provoca pesadelos todas as noites. É de conhecimento geral que sequestros têm o objetivo de exigir um resgate para liberar a vítima, mas o que fizeram com os outros 4 jovens e comigo foi diferente. Eles não queriam dinheiro, queriam nos transformar em parte de um exército repugnante. Desde que chegamos ao cativeiro, fomos tratados pior do que cães de rua. A cada instante nos mostravam a força que tinham e a fraqueza que tínhamos. No primeiro dia ficamos cobertos de machucados na carne viva. Nos dias seguintes nos tornamos farrapos humanos, quase incapazes de nos mover, mas ainda agarrados à esperança de encontrar uma saída e voltar para nossas famílias. No início pensei que exigiriam um resgate astronômico dos nossos familiares e ameaçariam enviar nossos dedos ou orelhas pelo correio. Mas após 2 semanas ali compreendi que a situação era ainda pior. Estávamos em uma espécie de fazenda isolada, cercada por muros altos de concreto, cobertos por arame eletrificado e cacos de vidro. Na entrada, 2 homens armados vigiavam dia e noite, e ao redor outros patrulhavam. Eles sabiam que não tínhamos escolha. Se quiséssemos sobreviver, cometeríamos até mesmo crimes iguais ou piores do que os deles. Alguns estavam tão obrigados quanto nós, mas outros claramente gostavam daquilo. Eles se divertiam quando alguém chorava ou implorava para não ser forçado a cometer atos criminosos. Era um campo de treinamento mais do que um cativeiro. As caminhonetes iam e vinham, transportando cargas embaladas com fita adesiva ou trazendo mais jovens para serem treinados. Por mais que tentei, não encontrei pessoas de bem lá dentro. Logo percebi que os outros fariam qualquer coisa para agradar aos chefes, até mesmo trair um companheiro. Foi por isso que segui as ordens e aprendi a usar as ferramentas deles. Engoli as lágrimas e controlei o enjoo. Depois de 5 meses de tortura mental, deixei de ser um aluno e me tornei um instrutor. Já não era eu quem apanhava, eu era quem batia.
Cada vez que arrebentava a boca de outra pessoa, mordia minha própria língua, porque se eu não fizesse, eu seria o próximo a acabar em uma cova rasa. Depois de 7 meses, fui considerado apto para atuar no campo. A primeira vez que saí daquele lugar, parecia que eu estava sonhando. Fui escoltando um chefe para entregar uma mercadoria. Me mandaram ficar parado entre algumas árvores como um cão treinado. Depois do negócio, voltei para a caminhonete e regressamos ao inferno. Todos os dias dizia a mim mesmo que fugiria na próxima vez, mas nunca o fazia. Minha mente estava doente, corrompida pela manipulação em se tornar um assassino de aluguel para o cartel de drogas. Já não sentia nada ao ver o corpo inchado de um jovem assassinado apenas porque os criminosos estavam entediados. Então, uma noite algo me sacudiu. Entre os novos prisioneiros estava um colega da faculdade chamado Leonardo. Quando me viu, me olhou com nojo. A maioria olhava para nós com medo ou súplica, mas ele não. Ele me olhou com desprezo. Naquele momento percebi que eu já era um deles. Minha alma estava tão podre quanto a deles. Durante várias noites rezei pedindo a Deus uma chance de limpar meus erros e poder encarar meus pais novamente. Não sei se ele me ouviu, mas alguns dias depois saímos para sequestrar mais jovens. Um deles conseguiu fugir e alertou uma viatura. Os policiais vieram atrás de nós e durante a perseguição a caminhonete capotou. Estávamos perto de alguns campos de feijão e eu saí pela janela dando uma cambalhota. Pude sentir como minha perna se fraturou, mas a adrenalina do momento me permitiu me arrastar para longe do veículo. Encontrei uma cabana onde havia uma caixa d'água e me joguei dentro dela. Por um bom tempo fiquei ouvindo o alvoroço das patrulhas e também a correria das pessoas. Alguém decidiu que se tratava de criminosos, mas que todos haviam morrido porque a caminhonete pegou fogo. Quando a noite caiu, agradeci, pois ninguém mais me procuraria. Quando tive força suficiente, amarrei minha perna com um pedaço de camiseta que rasguei e saí. Tentei agir como um indigente até que uma senhora me levou à Cruz Vermelha. Lá me atenderam e me deram alta após 3 dias. Quando saí, pedi esmola para fazer uma ligação e denunciei as coisas que aconteciam na fazenda. À tarde houve uma enorme mobilização, mas nunca soube o que aconteceu com meu companheiro. Por muito tempo ando pelas ruas vendo de longe minha família, pois ainda não tive coragem de me aproximar. Me sinto sujo, e se por acaso ainda estiverem me procurando, não quero colocá-los em risco. A todos que estão ouvindo isso, peço que rezem por mim, para que um dia eu possa voltar a abraçar meus pais e que minha alma seja perdoada por todas as coisas às quais poderia ter dito não, mas não disse. Meu nome é Elisa. Quero contar algo que aconteceu comigo há 20 anos. Tenho isso na memória como se tivesse acontecido ontem. Minha história começa assim. Eu morava em Limeira, tinha cerca de 5 anos, e estudava em uma pré-escola no turno vespertino. Um dia, como de costume, durante o recreio senti vontade de ir ao banheiro. Os banheiros dessa escolinha ficavam atrás da diretoria, em uma área meio feia da escola. O corredor estava sempre úmido, meio escuro, e pelo menos para mim tinha uma aparência de filme de terror. Bem no caminho para o banheiro, soou o alarme avisando o fim do recreio. Como eu ainda não tinha chegado ao banheiro, corri para fazer minhas necessidades e voltar o mais rápido possível para a sala. De verdade, acho que não demorei nem 2 minutos. Saí do banheiro, atravessei o corredor e cheguei ao pátio. Foi então que percebi que tudo estava vazio. Em frente ao pátio ficavam as salas de aula, e obviamente por ser um jardim de infância, sempre havia movimento, barulho e crianças brincando. Mas naquele momento todas as salas estavam vazias. Não havia crianças, professores, nem ninguém. Eu, sendo apenas uma criança, não entendia o que estava acontecendo. Me lembro que o tempo passava e eu ficava cada vez mais assustada
causando o trauma que levou anos para se amenizar. Agora quero mencionar que tudo parecia velho, desbotado e sem muita cor, como se estivesse sob aquele filtro dos filmes estrangeiros. Segundo minha percepção, acho que passaram-se cerca de 20 minutos em que caminhei pela escola sem encontrar ninguém. De repente, em completo pânico, comecei a chorar de desespero por não saber o que fazer, achando que nunca mais veria minha família. A única coisa que me ocorreu depois disso foi voltar ao banheiro. Entrei novamente e fechei a porta do mesmo banheiro de onde havia saído. Me sentei no vaso sanitário, fechei os olhos e pedi a Deus que me ajudasse a encontrar alguém, porque estar sozinha me dava muito medo. Fiquei de cabeça baixa e de olhos fechados por alguns segundos. Quando os abri, tomei coragem e decidi sair mais uma vez. Dessa vez já consegui ouvir barulhos e tudo parecia normal. As crianças estavam entrando nas salas como se nada tivesse acontecido, como se eu tivesse ficado no banheiro apenas os poucos minutos necessários. Não sei o que aconteceu, nem por que isso ocorreu comigo, mas garanto que foi uma das coisas mais aterrorizantes que vivi. Nunca contei essa experiência para estranhos por medo de acharem que eu estava louca. Só quando cresci e tive mais consciência, resolvi contar para minha avó. Para minha surpresa, ela me disse que algo semelhante havia acontecido com meu pai quando ele era jovem, mas que ele não gostava de falar sobre isso. Para encerrar meu relato, quero que saibam que tenho certeza de que não fui a única a viver algo estranho nesse lugar. Pouco tempo depois, fecharam esses banheiros e construíram outros na parte da frente da escola. Quando eu tinha 16 anos, morava com meus pais em uma casa normal no subúrbio. Meus pais eram do tipo que fazia muitas viagens, tanto a trabalho quanto a lazer. Então, quando eles iam durante o ano letivo, eu ficava em casa e cuidava da casa por alguns dias ou uma semana inteira. Eu não me importava, e às vezes até gostava. Durante esta semana, meus pais estiveram ausentes por 6 dias. Então, praticamente todas as noites, eu saía para comprar comida em algum lugar. Era sexta-feira, então fiquei acordado até tarde e não tive que fazer nenhum dever de casa. Mas por volta das 23, percebi que ainda não tinha comido nada. Fiz uma pausa e entrei no carro, dirigindo até uma lanchonete próxima. Estava perto da hora de fechar, então eu não esperava fila nem nada. Quando entrei, havia um único homem parado no balcão. Parecia que ele tinha acabado de fazer o pedido e estava esperando pela comida. Contornei ele e um funcionário anotou meu pedido. Então fiquei atrás do homem e esperei também. Enquanto eu estava lá, percebi como o homem era desleixado. Ele era alto e magro, usava roupas rasgadas e tinha cabelos longos cheios de mato. Ele recebeu seu pedido e foi embora, mas não pude deixar de vê-lo sair, intrigado com sua aparência incomum. Alguns minutos depois, peguei minha comida e fui para o carro, saindo do estacionamento. Não estava com trânsito, então cheguei em casa bem rápido. Fui para o meu quarto, sentei-me à mesa e liguei um vídeo para assistir enquanto comia. Eram quase meia-noite, mais ou menos. Até então eu não estava tão cansado e planejava ficar acordado por mais algumas horas. Enquanto estava sentado lá, ouvi um som rápido e sutil vindo do andar de baixo. Pausei o vídeo e prestei atenção, mas não ouvi mais nada. Levantei-me e inclinei a cabeça para o corredor, tentando ouvir novamente, mas ainda sem ouvir nada. Neste ponto, eu ainda não sabia o que era o som. Eu não estava prestando atenção suficiente e foi tão rápido que nem consegui dizer de onde veio o barulho. Embora pensasse que provavelmente não era nada, eu ainda queria ter certeza. Então desci as escadas e olhei em volta. Não havia muito para ver. Tudo estava como havia sido deixado, mas ao passar pela porta da frente percebi qual era o som. Agarrei a maçaneta da porta e balancei-a, recriando exatamente o som que ouvi. Alguém havia aberto a porta. Olhei rapidamente pelo olho mágico, sem ver nada. Então corri até a porta dos fundos. Examinei o quintal até que meus olhos pousaram em uma figura. Ele estava de costas para a casa.
parado na porta do galpão. Era alto e magro. Depois de alguns segundos, tive quase certeza de que era o homem que vi naquela lanchonete. Apenas um momento depois, porém, ele forçou a porta do galpão e entrou. Aproveitei isso como minha chance de chamar a polícia. Então corri para o meu quarto e liguei para o 911. Enquanto observava o galpão da janela do meu quarto, a operadora disse que os policiais estavam a caminho. Menos de um minuto depois, o homem saiu correndo do galpão, segurando várias ferramentas grandes. Ele correu em direção à casa, vindo direto para a porta dos fundos. Corri para o corredor para ver se conseguia fazer alguma coisa para impedi-lo, ou talvez até sair correndo de casa. Fui impedido pelo baque do metal batendo na porta dos fundos. Minha adrenalina disparou e naqueles poucos momentos tomei a decisão de correr. Desci as escadas correndo e fui direto para a porta da frente, vendo o homem continuando a arrombar a porta dos fundos. Corri para o jardim da frente e para a rua e fui até a esquina do quarteirão. Alguns minutos se passaram antes que 2 carros da polícia parassem na garagem e entrassem pela porta da frente aberta. Voltei para casa, chegando lá no momento em que tiraram o homem e o trancaram no carro. Eles o encontraram segurando uma chave inglesa pesada que ele havia conseguido no galpão dos meus pais. Dentro de casa, porém, parecia que o homem ficou furioso, destruindo tudo o que podia nos poucos minutos que a polícia levou para aparecer. Não se sabe como ele me seguiu até em casa e por que fez o que fez, mas o homem claramente não parecia muito estável mentalmente. Por isso eu digo, sempre tome cuidado. O relato que envio não é algo que tenha me acontecido em primeira mão, mas sim uma história que me contaram, e quem a contou foi o próprio protagonista dela. Em junho de 2023, uma brigada médica da qual meu amigo César fazia parte, foi designada para um povoado na Bahia para prestar serviços médicos às comunidades vulneráveis. Era em um lugarzinho de ruas de pedra e casarões antigos, onde uma igreja de pedra dominava toda a praça. A igreja era uma construção antiga, com portas de madeira escura, colunas desgastadas pelo tempo e um campanário que se erguia alto à noite. Naquela ocasião já era noite de domingo, e depois de passar o dia inteiro prestando serviços médicos, César e seus colegas estavam finalmente descansando. Já era tarde quando César saiu para comprar alguns doces, já que ele é viciado nessa porcaria. Devia ser aproximadamente 8h30 da noite quando ele saiu do local onde estava hospedado. Para chegar à mercearia, ele precisava atravessar os arcos da praça e passar em frente à igreja principal do povoado. A essa hora ele disse que o ar estava frio, e o silêncio do povoado era algo que poucas vezes se via quando se está na cidade grande. Enquanto caminhava em direção à mercearia, César passou perto da igreja e viu um homem sentado no meio-fio, bem em frente à porta do templo. Sua silhueta se destacava sob a luz dos postes, permitindo que César o visse claramente. Meu amigo o cumprimentou com um leve aceno de cabeça e o homem respondeu com uma voz grave. No entanto, no momento em que César passou, o homem o chamou novamente. Ele parou e virou-se para olhar. O homem parecia ter entre 60 e 65 anos e não parecia diferente de qualquer outro morador dali. O senhor então pediu um favor. Você poderia fazer uma oração por mim dentro da igreja? César ficou confuso, pois achou o pedido estranho, mas supôs que o homem talvez tivesse problemas de visão e não conseguisse enxergar bem à noite. A porta está aberta. O senhor pode entrar sem problema, respondeu César, apontando para a entrada da igreja. Porém, o homem sorriu de maneira estranha e disse: Eu não posso entrar. O sorriso que ele deu parecia forçado, e isso incomodou César. Ele pensou que talvez o homem tivesse algum tipo de deficiência física que o impedisse de se mover direito, e por isso não podia entrar na igreja. Então, querendo ajudar, César disse que sim,
e poderia fazer a oração por ele dentro da igreja. "O que o senhor quer que eu reze?" perguntou meu amigo. O homem então tirou um papel amassado do bolso e o entregou a César. Assim que tocou no papel, um calafrio percorreu seu corpo, e ele sentiu uma estranha sensação, como se algo lhe dissesse para não fazer aquilo. Mesmo assim, entrou na igreja para fazer a oração. Ele caminhou lentamente até o altar e desdobrou o papel para ler o que deveria rezar. Mas assim que leu, ficou horrorizado com o que estava escrito. O papel não continha uma oração divina, e sim uma invocação demoníaca. Era um texto cheio de blasfêmias e palavras estranhas. Mesmo não sendo uma pessoa muito religiosa, César sabia que aquilo não era algo bom. Sem pensar duas vezes, ele rasgou o papel e decidiu sair da igreja imediatamente. Ao sair, viu o homem ainda parado ali e disse que não faria aquilo, entregando os pedaços de papel rasgado de volta ao desconhecido. Os olhos do homem se encheram de ódio e sua expressão mudou para algo quase monstruoso. César sentiu um arrepio estranho, como se estivesse sendo observado por dentro. Ele engoliu em seco e seguiu seu caminho até a mercearia. Na volta, ao passar novamente pela igreja, o homem já não estava mais lá. Isso foi muito estranho, pois fazia apenas alguns segundos que ele o tinha visto enquanto andava, e agora não havia mais ninguém no local. Ele havia simplesmente desaparecido. Bom, César comprou o que precisava na mercearia, e ao retornar ao hotel passou em frente à igreja mais uma vez. Nesse momento, uma de suas sacolas caiu, e quando se abaixou para pegá-la, notou algo estranho. Havia uma sombra alta próxima à igreja. Quando levantou o olhar, viu um enorme cachorro preto com olhos brilhantes. O animal lembrava um Doberman e o observava sem tirar os olhos dele. César tinha certeza de que aquele cachorro não estava lá antes. Ele havia olhado para todos os lados ao passar pela igreja. Então ele tem absoluta certeza que esse cachorro simplesmente apareceu do nada. O cão rosnou e avançou levemente, parando a uma curta distância. Ele sentiu seu corpo se enrijecer de tanto medo, já que na infância ele quase morreu quando foi atacado por um cachorro. Nisso ele procurou ao redor uma pedra ou qualquer coisa que pudesse usar para se defender, caso o animal atacasse. Porém, o cachorro apenas continuou avançando lentamente. Suas patas mal faziam barulho contra o chão de pedra, como se fosse extremamente silencioso. Foi então que César percebeu que estava encurralado contra a parede da igreja. Mas algo curioso aconteceu. Assim que encostou na parede, o cachorro simplesmente parou. Apenas o observava sem se mexer, como se estivesse esperando alguma coisa. Nesse momento, meu amigo entendeu que, enquanto tocasse a igreja, o cachorro não poderia fazer nada contra ele. Então começou a caminhar lentamente ao longo da parede da igreja, sem desgrudar a mão dela. Enquanto caminhava, ouviu claramente uma voz sussurrando em seu ouvido: "Você vai morrer." Seu coração disparou, suas pernas reagiram antes de sua mente, e ele correu sem olhar para trás. Somente quando chegou perto do lugar que ele estava hospedado, ele parou para respirar. Com o coração acelerado, virou-se para trás. O cachorro preto estava sentado diante da igreja, olhando fixamente para a porta do templo. Então, como se sentisse sua presença, o animal virou lentamente a cabeça em sua direção. César estava morrendo de medo, então desviou o olhar, mas quando olhou novamente para a frente da igreja, viu que o homem de antes estava ali, parado no mesmo lugar onde o havia encontrado pela primeira vez. Tremendo, César correu de volta para a pousada. Naquela noite ele não conseguiu dormir, e somente dias depois teve coragem de contar o que havia acontecido. Ele relatou a história a uma funcionária da prefeitura local com quem estava trabalhando. A mulher ouviu atentamente e, com um olhar sério, disse: "Esse homem é um bruxo e ele costuma aparecer para os visitantes. A oração que ele pediu para você rezar na igreja era um pacto. Se você tivesse dito aquelas palavras dentro da igreja, teria entregado sua alma aos demônios dele."
Naquela noite ele sonhou novamente com a igreja, com o cachorro e com a silhueta sombria do homem. Em seu sonho, ouviu um sussurro que falava dentro de sua cabeça. Você ainda pode aceitar.